Não, gente. Nossa senhora, vocês não enjoam, não, gente, de Kahoot? Não, isso aqui. A gente tem que. Não, tem que revezar um pouquinho, né, pessoal? Um dia brinca, outro dia questão, né? Então, já brincou bastante. Não, já teve bastante. Uhum. Imagino. Não, gente, hoje nós vamos fazer exercícios, tudo bem? Eu já deixei o formulário para vocês lá no Google Classroom, ok? Vou colocar o link aqui e aí vocês podem responder pra gente tirar dúvidas. Que ainda tem provas, né, pessoal, que ainda vão acontecer. E coloquei algumas questões de história e algumas de geografia também. Professora, Ou baixo assinado para pegar. não, hoje não vai ter. Eu prefiro Kahoot. Chega. Gente, essa semana nós temos 4 aulas, pessoal. 4 aulas. Não dá pra ficar não. Já na segunda-feira, não, né? Se vocês não querem fazer exercício na segunda-feira, não vai ser sexta-feira, às 5h30 da tarde que vocês vão querer, né? Pera, mas essa sexta não tem simulado? É simulado essa? Ou é dia 10? Não. Dia 2. É dia 2? Ah, então é essa. Não, é dia 1. Não, é dia 10, não é? Não, é dia 1. Dia 1. É sexta. Isso. Então, melhorou. Imagina. Não, melhorou porque, imagina, é bom fazer questões pro simulado ficar mais tranquilo, né? Pode fazer daí. Eu posso fazer depois, gente. Depois que resolvemos exercícios. Aí eu até deixo lá pra vocês. Aí se sobrar tempo na quarta, né? Mas aí, ó, está o formulário. E podemos resolver. Que eu acho que precisamos fazer mais exercícios, hein? Não precisamos? Ou ninguém mais tem dúvidas? Precisamos. Dúvida não tem não, se for a verdade. Não? Tá tudo tranquilo? Tudo certo? Pra mim tá, pra mim. Professora, eu peguei essa aula com essa coisa, tava É, por quê? eu não lembro, mas eu só sei que eu tenho ensinado na sexta-feira muito no vídeo, sei lá, fora do... Essa coloração, sei lá. Ah, que isso. Uns livrinhos bonitinhos. Nossa, mas essa Essa cor é história. estranha. Essa cor é estranha, sei lá. Esse, Você tá dando migué pra poder fazer Kahoot, hein? não é? Não. O outro é mais bonitinho, né, gente? Só que o outro tem não tem aquelas funções, né? É verdade. Esse não é tão bonitinho, não. Esse aqui só muda essa parte, né? Não tem como mudar uma tonalidade aqui. Colocar qualquer imagem aqui no fundo. Oi? Coloca o fundo roxo, por favor. Não, vamos deixar assim hoje, tá? O próximo eu mudo a cor. Olha a mensagem do Henrique no chat. Deixa ele estreitinho assim que você só vê as perguntas. Professor, olha o Henrique no chat. Olha só, sinto muito pelo seu gato, Henrique. Tá? Mas hoje não vai ter gato aqui. Lamento muito de coração, mas hoje não podemos, pessoal. Baixa assim. Pessoal, vocês já responderam alguma questão? Porque hoje não vai ter. Não, escrevi uma agora, só não sei se tá certo. Uhum. Eu
tô nessa também. Você não estava com dúvida, Gusta? Não, é porque eu tava criando baixo assinado ainda, nem deu Ah. tempo de... Cara, eu preciso de título eleitoral pra fazer esse baixo assinado. Olha só. Aí, cara. Sério, velho. Então acho que não vai estar rolando, né? É o número aleatório esse. Ninguém assinou ainda. Título eleitoral. Nossa, meu título eleitoral mesmo, meu Deus. É título eleitoral com uma café pra votar. Coloca o seu número da potente aí. Não, pode ser, mano. Um título aí, né? Não, vocês têm essa aula então para fazer os exercícios. Ok? Vou deixar vocês tranquilos aí. Façam os exercícios. Ai, meu Deus. Imagina que é um simulado. Agora eu tô menos tranquilo. Né? Sem pressão. Sem pressão. Ah, é que as questões de história tem muito texto, professora. Nossa, professora. Às vezes é. Também acho que é complicado isso, só que a gente precisa exercitar, né, gente? Vocês vão ver que tem algumas que não são muito longas. Tem uns que, pelo amor de Deus mesmo, mas algumas. Professora, eu Oi. ouvi dizer que até o Getúlio Vargas assinou estava assinado. Olha só. Esse gamer. Também na Estrela do Gartic. Só deu ele. Professor, esse Vargas é muito bobinho, velho. Eu tava falando com ele ontem, ele é muito engraçado. Eu tava pensando em citar ele. Como assim? Essa foi pra poucos. Na época do Vargas nem tinha título eleitoral, porque o pessoal nem podia votar. Já tinha sim, gente. Já tinha sim. Essa é muito boa. Durante o governo do Vargas é que as mulheres conseguem, né? Reconhecido o direito de votar também, gente. 1934 ou 30? 33 é o Código Eleitoral, né? Surge o documento do Código Eleitoral. Só que em 34 é que elas conseguem isso na Constituição. Essa garantia na Constituição. Né? E aí na Assembleia que elegeu, né, o Vargas indiretamente para o governo constitucional, pela primeira vez uma mulher participou da Assembleia Constituinte. E depois teve ditadura. E depois ele fez Estado Novo, que é ditadura. Eu acho que essa parte a gente podia esquecer, né, professor? Contradições, né? Isso é Vargas. Nossa, gente. Vocês amam muito o Vargas. Nossa, professora, já aconteceu terremoto no Brasil, meu Deus. Absurdo. Você vê? Como assim terremoto no Brasil? Sim, gente. Na questão 6, tá? Eu não tô na questão 6, mas assim, Uhum. é porque eu vejo, tipo, tem umas questões que tem Jesus, cara. texto, Sim. daí eu pulo pra baixo, entendeu? Pessoal, vocês devem se lembrar que a gente, conforme a gente falou, né, pela localização do Brasil e tudo, não há movimentação tectônica de grande intensidade, entendeu? Porque não estamos em área de borda de placa. Só que podemos sim, de vez em quando, sentir abalos sísmicos que acontecem em outras regiões. Por exemplo, muitos ali da região do Chile. Tá? A gente acaba sentindo, então é possível. E há sim tremores, terremotos que acontecem no Brasil, abalos, né? Só que eles só podem muitas vezes ser medidos com equipamento, né? Com sismógrafos e tal, porque a gente não consegue sentir, sabe? Eles são muito fraquinhos. Professora, Ou é possível ter furacão com tsunami no Brasil?
Então, agora começou a se falar, né, da possibilidade de ter, da gente ter tsunami, né? Falaram que os geógrafos estão, né, a comunidade de geografia está falando que as mudanças hoje em dia, algumas ocorrências ali no meio do Oceano Atlântico podem, em um futuro próximo, sim, poderia causar. No caso dos furacões, aí a gente tem que estudar as massas de ar, né, o vento. O Brasil tipicamente não é o local em que a gente vai ter essas convergências, né, de massa de ar quente e fria para que a gente possa desenvolver furacões, tá? É uma coisa que acontece mais ao norte, principalmente, né, ali ao sul dos Estados Unidos. Mas, gente, o que acontece? O que a gente vê? Por causa do aquecimento global, das mudanças climáticas, tudo que a gente conhece pode estar sofrendo uma alteração, entendeu? Então, o que se fala hoje? Que a gente está vendo acontecer muitas anomalias climáticas. E então agora eu acredito que não dá para afirmar com certeza que algo assim não possa acontecer de forma alguma, sabe? Porque o mundo está mudando e coisas que a gente nunca tinha visto acontecer estão acontecendo. Brasil nevar. Brasil nevar. Saudades Vargas. Na época do Vargas isso não consegue. Porque Vargas era nada, né, professora? E era perigo de todo mundo. Professora, Vargas ela não. mostrou uma questão que era tipo assim, Vargas era um líder, acho que carismático, etc. Uhum. Daí perguntaram se ele apoiava, não sei se apoiava, eu acho que realizava o populismo ou o trabalhismo. Na hora que eu fiquei populismo, só que não, tipo, não era trabalhismo. Uhum. Por que populismo seria incorreto? A fase populista do Vargas, eu teria que ver a questão, né? Sim. Mas se a gente considerar o populismo, ele aparece mesmo a partir do Dutra. E aí o governo populista do Vargas vai ser depois o democrático, né? Porque antes, por mais que ele estivesse uma aproximação muito forte com o povo e tal, a gente não pode esquecer que o Estado Novo era uma ditadura, né? Ai, que raiva. Gente, às vezes a questão de humanas, ela pega a gente assim no detalhe, entendeu? Eles querem que a gente praticamente caçar pelo em ovo, né? É muito, muito, muito ruim. Ótima expressão, Adriana. Pessoal, vocês conseguiram responder alguma coisa aí? Tudo não. Tô na Tudo quarta. não? Tudo não? Ok. Então eu vou ficar aqui quietinha, tá bom? Para vocês responderem. E aí a gente tenta hoje responder todas as questões, porque eu sei que às vezes não dá para responder em outro horário, tá bom? Mas qualquer coisa vocês me chamem. Ok.
Tô em aula. Chegou a minha encomenda? Chegou? Deixa aqui pra mim. Ai, obrigada. Puxa a porta aí. O copo também, por favor. Deixa aqui comigo o pacote. Que eles estão fazendo exercícios. É caneca? Não, é meus cremes de cabelo. É copo, é caneca pra levar? Ah, isso é. Não, pensei que você perguntou se era uma caneca. Caneca. Se era uma caneca que eu comprei. Pá, posso sim. A questão 6 e tem 1, 2, 3 e 4. Não fizeram também a 2 e a 3. Por causa dos períodos. Ó, ok. Deixa eu ver. Eu não consigo ver toda a resposta, tem que ver o formulário. Que eu transmito o formulário, professor? Ah, não, eu consegui aqui, obrigada. É a 2 e a 3? Isso. A formação geomorfológica brasileira data de um período terciário da Era Cenozoica, possuindo um perfil topográfico com reduzido desgaste erosivo. Tem algumas coisas que a gente tem aí, né? Primeira coisa que vocês têm que lembrar são as eras geológicas, tá? Vocês lembram da palavrinha para lembrar das eras? Não. Vou colocar aqui.
Preca, pá, mecê. Ok? O Brasil. Colocar isso aí no Class, porque eu coloco daí de vez em quando vejo, começando. Posso colocar lá no Class? Pode. Pode. Mas ele vai, depois ele acaba subindo, né? Não sei. Eu acho. Talvez compensa você colocar, sabe, na parede. Na sua parede, assim. O pessoal coloca na porta do guarda-roupa. Não sei. Mas enfim. O pré-Capamecê fala então das eras geológicas. Quais são, gente? Qual que é preca? Pré-Cambriano, Pá, não sei, Paleozoico, não. Paleozoico, Paleozoico, Me Mesozoico, e o C, Cenozoico, Cenozoico. Qual que é a mais antiga? Pré-Cambriano, Pré-Cambriano. O Brasil, geograficamente, né, geologicamente, ele tem um território que é antigo ou é recente? antigo, Antigo. As nossas formações, elas têm grande altitude? não. Não, certo? O que a gente sabe sobre, por exemplo, os dobramentos modernos, as maiores montanhas? Elas são recentes ou elas são antigas? Por quê? Houve menos erosão. Exatamente, elas sofreram menos desgaste do tempo e conforme ao desgaste, o que vai acontecendo? Vai reduzindo, né? O Brasil não tem elevadas altitudes justamente porque ele teve bastante tempo para reduzir. Aí a gente voltando aqui para a alternativa, ó. A formação geológica brasileira data do período terciário da era Cenozoica. Faz sentido? Acho que não. Né? Se fosse do período terciário, que é o primeiro período, né, da era Cenozoica, provavelmente o que a gente teria no nosso território? Que a gente fala aqui. Montanhas grandes, os dobramentos modernos, né? Sim. Ok? Possuindo um perfil topográfico, ou seja, né, imagina assim, as altitudes, o relevo, com reduzido desgaste erosivo. Reduzido desgaste, desgastou muito ou desgastou pouco? Gastou muito? Reduzido desgaste erosivo. Ó, reduzido desgaste erosivo. Significa que desgastou muito ou pouco? Pouco. Pouco. Que esse desgaste ele foi reduzido, ou seja, seria algo recente. No caso do Brasil, não é recente, é antigo, então desgastou muito pouco. Muito. Muito. Ok? Agora dá para responder esse aqui? Sim. Agora 3, ó. Devido à sua formação pré-cambriana, encontramos um subsolo rico em minério de ferro. Os subsolos, né, as formações antigas do pré-cambriano, de fato, né, como os escudos cristalinos, os maciços antigos, eles têm uma característica que é a formação dos minerais metálicos. Tá? Então, os minerais metálicos algo antigo que a gente vê aqui, ó, no pré-cambriano. Ó, a Juju já terminou. Opa! Está rapidinho. Duas perguntas. Muito bem, muito bem. É isso que eu tô conferindo. Ok. Olha só, Juju, arrasou! Muito bem! Na quarta-feira, gente, então o que eu vou fazer? Eu separo mais exercícios agora de Brasil, né? Porque os de hoje foram de geral. E depois eu prometo que a gente faz um joguinho, tá bom? Ou um Kahoot, ou um Gatic, ou sei lá. Quando vocês terminarem, vocês me avisem pra gente fazer a correção aí e tirar as dúvidas. Podemos corrigir? Porque aí a gente já vai. Podemos? Todo mundo conseguiu terminar, gente? Professora, posso enviar o form depois da correção. Não, você pode viajar, que aí a gente corrige. Só porque eu preciso que todo mundo faça, gente, porque senão a pessoa não faz.
É que eu realmente tô terminando o terceiro. Tudo bem, eu espero mais um tempinho pra vocês terminarem. Eu acho que era até 15h35, acho que dá pra terminar. Beleza, então. Ó, então eu vou esperar até 15h35, tá bom? Aí eu corrijo. Sobre a pergunta que você falou, Arthur, você tem alguma dúvida, assim? Que eu não posso ainda dar resposta. Eu tô em dúvida entre a... Nossa, acho que eu tô em dúvida entre a B e a C. Só que eu não tô sabendo qual colocar. Então Eu leia. colocaria a C, mas não sei. Acho que talvez nem seja C, né? Mas Vamos, sei lá. vamos ver, né? Vamos ver aí, leia com calma. O que seria o ônus dos impostos? Ônus aqui seria tipo o peso dos impostos, Ah, tá? O fardo dos impostos. A Giovana está quase terminando. O Juan também. professor, agora que eu vi uma palavra, baixas receitas. Uhum. Não, acho que talvez eu tenha lido. Não sei, professora. Eu vou ler pra você pra ver se é sentido. Pagamento de dívidas aliado às baixas receitas. Tipo, eles pagam dívidas, só que com pouco rendimento, seria isso? Não, seria duas coisas juntas. Pagamento de dívidas e baixas receitas. A receita seria, por exemplo, o que um país arrecada. Isso é receita, entendeu? Então tá dizendo que tem duas coisas aí aliadas. Dois fatores. Por um lado, a gente paga as contas, por outro lado, não entra muito dinheiro. Ok? Professor, o crescimento vegetativo é o número de nascimentos, menos o número de mortes? Acabei de responder assim. Tá bom. E veio a minha agora, professor. E aí? Fui bem até, não pensava que ia sair bem assim. Tá vendo? Enviei a minha agora, professor. Aê! Deixa eu ver quantos. Gente, só 5 enviaram. É que da minha questão de verdadeiro ou falso. 6. demorando. Não, tudo bem, tudo bem. O medo é as pessoas não estarem aí. Passaria uma aqui de bobeira, nossa, verdade. Ai, mas isso aí acontece. Se você já percebeu o erro, já foi um aprendizado.
Ah, eu enviei, mas eu tô com medo de ter errado tudo. Não, não fica com medo. Nossa, fui bem demais. Oh, 95, professor. arrasou, hein? E aquelas que eu coloquei, né, que tinha que selecionar verdadeiro ou falso e tal, é difícil, né, gente? Porque qualquer errinho, coisa, você já perde pontos. Então deve ter sido isso que eu perdi 5 pontos. Então, Professor, eu errei, eu vou falar, eu errei naquela do, tipo, do centro, que o Brasil está no centro do... Ai, meu Deus, deixa eu ver. O território brasileiro está no centro da placa tectônica sul-americana. Eu errei essa de bobeira, eu pensei que, tipo, tivesse entre a sul-americana e o... Não sei o que aconteceu, mas eu sei. está no centro. Está no centro. Lembra que a gente falou de estabilidade, né? É que às vezes confunde, né? Os termos. Fica. Ah, 7 pessoas enviaram. Vamos, família. Que já é uma espécie de revisão, né? Pro simulado. Sim. Oito. Mais alguém aí terminando, gente? Eu tô É? terminando. Tá ok, então, Lucas. Eu tô terminando também. Beleza. Eu errei um pouquinho mesmo. Você consegue, Fox. Meu Deus, eu acho que foi. Eu fui bem nas. Quer dizer, eu não fui tão bem, mas eu fui bem de todos os que eu já fiz. Oh. Um percurso ascendente, então, hein? Tá só melhorando. Nossa, foi muito melhor do que eu esperava, sinceramente. Aí. São os Kahoots. Verdade, professor, eu concordo com você. Professor, algum motivo que tem que fazer, né? Na quarta. Espero não ter conhecimento. Mas eu tenho né, professor? Na quarta. Segundo o MEC, 23% das pessoas que fazem o Kahoot confirma Olha. Esse dado é verdade. Contra fatos não argumentos, né? Então, se 23% vai aumentando cada ano, esse ano provavelmente. Com certeza. Agora de 2009. Vamos tratar o Kahoot em 2000 bolinhas. Deram fé. Bolinha. Não sei, Vamos gente. trazer essa Kahoot, a primeira versão dele lá no primórdio. Acho que não tinha música. Não colocava foto. Nem nada. Talvez não desse pra colocar esse verdadeiro ou falso. É. Talvez as palavras poderiam ser 10. 10 caracteres. Talvez não tinha cor. Pessoal, podemos corrigir então? Creio que sim. Sim.
Perfeitamente. Aí, quem não terminou ainda, né, depois vai fazendo enquanto isso, né? Porque a gente vai começar corrigindo da primeira mesmo. 10 pessoas responderam. Ou eu espero vocês terminarem e a gente tira dúvida só das que vocês erraram. Esse hoje Tá tem chocado. 2 aulas. Hoje não, hoje é só uma. Pegar metade do intervalo pode pegar. A 1. Alguém ficou com dúvida na 1? Alguém errou a 1? Pera aí que eu tenho que abrir o farm de novo, que eu fechei. Eu não tô conseguindo ver a pontuação agora, eu saí, não tem como ver mais. Tá aparecendo Lord. tudo de novo. Nossa, será que Eita. não salva? Oi? Será que não salvou? sei. Nossa, não salva, professora, porque o meu também. Tá vendo? Ixi, Maria. Ah, Ué, não tá aparecendo pra ver a pontuação, mas tá aparecendo pra fazer de novo. Não, vê no Eita. e-mail, eu acho que mandaram no e-mail. Ai, né? é. Será, gente? É, mas alguma Não. coisa. No Gmail com certeza mandou, só que tipo, meio estranho. É, às vezes eu que fiz alguma coisa aí que não... Na hora de fazer o Professor, acho que formulário. não. Ah. Ih, não mandaram no meu e-mail, não. Ih, não mandaram também pra mim. Às vezes tá na configuração, gente. Eu não mexi. Nem chegou o e-mail. Nem e-mail chegou. Aí também não. Hum. É melhor apresentar, né, professora? Que estranho mostrar a pontuação e não mandar. Não é? Pois é. Professora, eu acho mais fácil apresentar, né? É. Peraí, vou apresentar pra vocês então. Aí vocês vão observando, né? É, gente, eu fiz alguma coisa, eu acho que não salvou. Mas enfim. Olha só. Vamos ver na perspectiva do... Será que vocês estão vendo isso daqui? Aqui. Tá bom o tamanho? Sim. Sim. Vou aumentar um pouquinho. Analisando as condições de trabalho da Europa medieval, o historiador Mark Bloch afirmou: o servo, em resumo, dependia tão estreitamente de outro ser humano que fosse ele para onde fosse, esse laço o seguia e imprimia a sua descendência. Essas pessoas, para com o Senhor, não estavam obrigadas apenas às múltiplas rendas ou prestações de serviço. Deviam-lhe também auxílio e obediência e contavam com sua proteção. De acordo com o texto, é correto afirmar que a servidão na Europa medieval baseava-se na cobrança de taxas e no trabalho em troca de proteção e moradia. Organizava-se a produção monocultura de exportação que predominava no período. Proporcionava ampla mobilidade social para os servos e seus descendentes, garantia aos servos a participação nas decisões políticas dentro dos feudos, ou impedia a circulação dos trabalhadores nas lavouras e nos territórios senhoriais. Alguma dúvida, gente? O próprio... Oi. Às vezes foi errado por causa da exportação. Não era uma produção monocultora. Não. Porque o feudo... Eles se autoalimentavam. Isso, era a produção visando a autossuficiência. Então, para o abastecimento do próprio feudo. Então, eles cultivavam coisas diferentes, né? Mas tudo voltado para a alimentação de quem morava ali mesmo. Não era voltado para o comércio. Ok? E o próprio texto fala, né? Dependia tão estreitamente do seu senhor, né? Não apenas em prestação de serviço, mas também em obediência e contava com sua proteção, que é exatamente o que a letra A fala, não é? Alguma dúvida nessa?
Ó, o mercantilismo pode ser definido como conjunto de práticas econômicas caracterizadas pelo monopólio comercial, pela balança comercial favorável e pela intervenção do Estado na economia. Conjunto de ideias preconizadas por Adam Smith, que defendia a livre iniciativa econômica e a atuação do Estado absolutista. Gente, como que isso... Ó, isso que eu ia falar, ó. O Adam Smith defendia, sim, a livre iniciativa econômica, né, a liberdade de comércio e o Estado mínimo, o Estado que não intervém na economia. O Adam Smith, ele era um iluminista. E muitos vão dizer que com ele surgiu o pensamento, né, do que, gente? Liberalismo. Perfeito. Ok? Ele não usa a expressão liberalismo, mas muitos vão dizer que ele é o pai, assim, do conceito do liberalismo. O mercantilismo, ele é liberalismo? Ele defende o liberalismo? Não, deixa. Nada a ver. Nada a ver, porque o mercantilismo, ele tem a ver com o absolutismo, né? Rei forte e tal, e aí vem o iluminismo para ir contra tudo isso. A expressão teórica do Estado liberal caracterizado pelo livre comércio. De novo, falando do Adam Smith, né? Não do mercantilismo. O conjunto de práticas econômicas que incluíam o estímulo à livre iniciativa e o combate ao trabalho escravo. De novo, pensamento iluminista. Tá? A D está falando para a gente do pensamento iluminista, não do mercantilismo. Portugal era mercantilista, tinha que colônia, né? Brasil. Era contra o trabalho escravo? Não. Não, né? E o conjunto de medidas econômicas colocadas em prática durante o período denominado feudalismo, caracterizado pelas obrigações servis e pela livre iniciativa. De novo, livre iniciativa, né? Nem havia comércio, né? O objetivo do feudalismo nem era o comércio. Então, não tinha, exatamente. Né? O feudalismo é o modo de produção do feudo voltado para si mesmo. Pouquíssimo converso. Então, resposta letra A. Ok? Ok. Agora 3. Antes de 1789, inúmeros problemas devastavam a França, o que a levou a uma grande revolução de 14 de julho. Assinale a alternativa que contém os fatores que propiciaram o surgimento da Revolução. O decreto do bloqueio continental por Napoleão Bonaparte. E aí, gente, qual que é o problema já no começo disso, né? Bloqueio continental depois, né, da Revolução. Exatamente. Napoleão só vai decretar bloqueio continental já no início de 1800, depois do fim da Revolução Francesa, né? A coroação de Luís XIV como Rei Sol, monarca vaidoso e perdulário, construiu Versalhes, solapando as finanças francesas, tipo, acabando com as finanças francesas, o que levou o país a imensos déficits. Descontentes com a situação, filósofos iluministas pregavam a substituição da monarquia por uma república, e a luta entre monarquistas e republicanos levou ao início da Revolução. Gente, era Luís XIV que governava a França? Não. Qual que era o rei mesmo? Luís XVI. Nossa. Né? O Luís XIV, ele é o maior. Ó, esse daqui, ó, esse Luís XIV aqui, o Rei Sol, ele é o maior símbolo do absolutismo na França, tá? E ele vai governar bem antes do período da Revolução Francesa. Então, ele vai ter alguns atritos e tal, mas ele é um rei muito forte, tem exército, não vai sofrer grandes perturbações assim, constrói Versalhes, mas ele é o maior exemplo de rei absolutista, tá? E a gente sabe que não é essa a grande questão, né? A luta entre monarquistas e republicanos que levou ao início da Revolução. Qual que é o problema que levou a França para a Revolução Francesa? Mas quem que situação econômica? Quem que vai fazer? Ó, é uma situação econômica que você falou, que vai causar a Revolução Francesa, né? Principalmente.
E quem que sofre esses problemas econômicos? Isso. Tá? Então, isso é importante lembrar. Não é uma questão entre monarquista e republicano, basicamente. A questão é que um grupo está marginalizado. C. O enorme déficit causado por altos gastos com a corte e o pagamento de dívidas, como dívidas com a independência dos Estados Unidos e tal, aliado à baixa arrecadação de impostos, recaindo todo o ônus dos impostos sobre o terceiro estado, ou seja, né, o povo. Além disso, o ideário iluminista adotado pela burguesia fez com que esta se dispusesse a lutar por igualdade jurídica. A burguesia não morria de fome, mas ela queria igualdade de direitos. Porque haviam dois grupos que eram isentos de impostos, né? Quem era isento de imposto? Primeiro e segundo estado, o clero e a nobreza, tá? Então a resposta é essa daqui. Certo? Alguém colocou as outras duas? Ficou com dúvida? Não? Não, eu coloquei essa também. Certo? Gente, acabou a aula, né? Que vai dar o tempo. Aí eu vou fazer o seguinte, depois eu corrijo então. E, por favor, vou pedir para todo mundo responder. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Todo mundo que não terminou responde. Eu vou ver se eu consigo arrumar o formulário, gente, para vocês receberem, né? Por e-mail. Ai, gente, que saco, não acredito. Ó, liberar imediatamente. Aqui, ó, posteriormente da revisão manual. Pera, então chegou pra você e você que vai enviar? Não, eu acho que vocês podem. Quando ela colocou que eu dava pra fazer uma vez. Eu tô. Ó, permitir. Não, limitar a mais. Acho que é só quem fazer a partir de agora, né? Isso, é. Vocês podem testar pra mim, por favor, depois, quem já fez, puder responder de novo, só pra ver se agora funciona, ou se chegou no e-mail? Pode ser? Eu esqueci a resposta da você. Vai ter que ler, vai ter que responder. Vai ter que responder tudo de novo. Vai treinando, tem que treinar. Tchau, pessoal. Então, até quarta, tá bom? Aí na quarta eu vou postar o coisa um pouquinho antes e se vocês fizerem der tempo a gente joga. Na quarta. Beijo. Tá bom, gente. Professora, pera. Oi. Posso contar uma piada antes de você ir embora? Pode. Sabe o que é um pontinho vermelho na lagoa? Não. Beleza? É um jacaré. Muito bom. Muito bom. Tchau, pessoal. Tchau. Eu tava pensando que era alguma coisa comunista, né? Eu também pensei. Mas valeu. Jacaré. Tchau, gente. Bye.